boa tarde, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Boa tarde a você também que está conectado conosco no nosso canal no YouTube, na Or Pedrosa. Desde já até quero pedir aos irmãos, se puder colocar aqui uma... Irmãos, só para que você saiba, nós vamos compartilhar hoje, né, e no próximo sábado também com você, a respeito de relacionamentos. Coloca aquele outro, primeiro, outro banner que você tinha colocado. Então, dentro do nosso canal no YouTube, para você que tem interesse em saber mais assuntos a respeito de relacionamento, claro, nunca dá, obviamente, tempo de nós ministrarmos tudo que nós gostaríamos de ministrar ao seu coração a respeito de relacionamento. Eu, realmente, os irmãos sabem, nós tivemos à frente do trabalho com os jovens por 21 anos, e uma das coisas que nós ministramos muitas vezes, escrevemos, compartilhamos, foi a respeito de casamento, de relacionamento, porque é um assunto muito importante nessa fase da nossa vida. Quando nós estamos solteiros, então é um momento em que nós estamos nos preparando para o casamento. E eu sempre digo isso, todas as áreas da nossa vida, elas só podem alcançar sucesso se nós realmente conhecermos os caminhos de Deus para aquela área. Alguém está comigo aqui nessa tarde chuvosa? Pamonhenta. Os irmãos, a chuva atrapalhou um pouco, né? Mas não tem problema. Importa que você está aqui, enquanto outros irmãos vão chegando. E eu quero ministrar ao seu coração. E eu quero que você saiba disso, né? Quando eu falo que em todas as áreas nós queremos ter sucesso, sucesso não é simplesmente se casar, quando se trata desse assunto, mas é se casar de acordo com a instrução divina. Quem está me entendendo? Porque se casar fosse sucesso, todo mundo que se casou estava feliz. E nós sabemos que tem muita gente vivendo horrores dentro do casamento, né? Sabemos que tem muita gente que se separou, se separa, outros tantos estão brigando. Nossa, aqui, eu mesmo, infelizmente, hoje a minha mãe já partiu para o Senhor, mas viveu um divórcio com meu pai, né? Não tiveram essa graça de ir até o final. Eu estou casado desde 91, tá quanto? Vai fazer 34. Antes que você acha que eu não sei. Já vou ir para quase 35 anos de casado, né? Muitos de vocês nem têm essa idade. E eu vivo com a minha mulher há mais tempo do que sem ela. Então, nós temos uma história, porque nós também nos casamos jovens, né? Nós nos casamos ali 23 anos de idade, converti com 21. E então, eu realmente acredito que eu estou chegando até aqui porque me casei em Deus, porque tendo vivido o meu casamento, as coisas que eu passei, se eu não tivesse na vida da igreja, se eu não tivesse conhecido os caminhos de Deus, os princípios da palavra, talvez, olhando a minha história, muito provavelmente também o meu casamento não teria avançado. Os primeiros anos foram muito difíceis, foram de muitos problemas, e foi o Senhor que sustentou para que ele se tornasse um casamento bom, que se tornasse um casamento que pudesse cumprir um propósito de Deus e abençoar muitos outros casais. Então, quando eu digo isso para você, eu quero começar dizendo exatamente isso. É necessário levar a questão do casamento a sério. Às vezes, quando nós estamos solteiros, a gente só quer casar. Amém, quer casar, quer não saber de mais nada. Mas não é assim. Você não pode lidar com o casamento de qualquer maneira, porque ele é uma coisa muito séria. É claro que a coisa mais tremenda e poderosa do casamento é a paixão, dentro do relacionamento, a gente está solteiro, se apaixona, tudo isso é maravilhoso demais, e tem que ser aproveitado, vivido, é gostoso, é de Deus, é santo, não é? É empolgante, quando a gente encontra alguém, se apaixona, a vida ganha cor, ganha sabor, tudo fica mais interessante.
E é normal, porque foi Deus que fez assim. Deus criou o homem e a mulher para o casamento. Então, é por isso que, graças a Deus, existe isso inerente a nós, inerente ao homem, inerente à mulher, essa atração, não é? Que nós temos que o homem tem pela mulher e vice-versa. Todas essas coisas são divinas. As atrações, a atração é divina, a paixão é divina, a excitação quando chega na hora é divina, o sexo dentro do casamento. Todas as coisas foram criadas por Deus, fazem parte de um pacote que nós precisamos ter maturidade para lidar com ela, para entender isso, não é? Então, eu quero dizer para você que mais do que você, Deus tem todo interesse que você se case. Posso ter o seu amém? Deus tem todo interesse. O casamento é algo divino, o casamento é algo de Deus. Agora, Deus não quer que você se case para separar. Deus não quer que você se case para não dar certo. Deus não quer que você se case para ser infeliz dentro do casamento. Deus quer que você se case para viver toda a plenitude que Ele tem para você nessa outra fase da vida, que é a vida de casado, não é? Então, quando eu digo isso para você, eu digo sobre a importância de você interessar mais, em conhecer mais sobre o assunto. Entende o que estou falando? Então, se alguém vai ter filhos, ele deveria saber o que Deus pensa sobre criar filhos, porque ele vai ter sucesso. Então, quando você vai construir uma casa, então, quando eu fui construir a minha primeira casa, que eu tive, eu assinei uma revista de arquitetura. Porque, embora eu tinha na minha cabeça algumas ideias, eu queria saber, ler, saber o que arquitetos falam, o que tem de novidades, as coisas que a gente não... depois que você muda para casa e você vai usar a casa, você descobre o tanto que é importante ter ouvido pessoas que sabiam, né? Então, eu me lembro que eu queria colocar a varanda de um jeito, e a arquiteta, do outro lado da casa, e a arquiteta, não, tem que ser daqui. Por quê? Ele falou, porque você, todas as vezes que você chegar um exemplo simples, né? Todas as vezes que você chegar de carro com as compras, olha, você vai ter que dar a volta, carregando um monte de coisa, a casa todinha, porque eu ia pôr de cá, e a despensa estava do lado de cá. Você vai ter que dar uma volta, e quando estiver chovendo, você vai ter que passar na chuva, isso não é prático, e tarará, ela foi me explicando, né? E tantas coisas que têm sentido, porque alguém estudou, eu respeito isso. E isso ajudou com que as coisas se tornem funcionais. É muito estranho quando você entra na casa que não está conectada, parece que a cozinha está ligada nos quartos, não está na sala, e é tão estranho isso. Por quê? Porque tem pessoas que acham que são arquitetas. E da mesma maneira, tem gente que acha que é médico, tem gente que acha que sabe tudo de casamento e não sabe. E aí você entra numa coisa seríssima, que é um relacionamento, um casamento, e depois tem muitos problemas que poderiam ter sido evitados se você conhecesse a mente de Deus a respeito do casamento. Eu quero desafiar você, essa é a primeira coisa. Eu acho que quando nós vamos fazer algo na vida, quando nós desejamos algo na vida, é necessário que você realmente, quanto mais você conhecer as verdades de Deus a respeito daquele assunto, mais você vai ter o patrocínio de Deus. Então, às vezes eu fico pensando que Deus não coopera para que algumas pessoas se casem. Deus não move no casamento de algumas pessoas para o bem delas. Eu acho que às vezes Deus quer pensar, eu não posso ajudá-la a casar. Porque se eu ajudar ela a casar, eu vou jogar ela num buraco, ela não sabe nada de casamento. Esse meu filho não sabe sobre casamento. Essa minha filha ela está achando que o casamento é apenas um momento ali, né, de paixão, e que não, tem mais coisas que eu gostaria que ela soubesse. Deus quer que você seja feliz. Eu quero desafiar você, né, nós vamos orar por você daqui a pouco, claro, vamos ter um momento sobre isso, vamos pedir a Deus que nos abençoe, mas eu quero desafiar você a se interessar, a conhecer mais sobre o assunto, né? Tem bons livros sobre isso, nós escrevemos livros, mas nós vivemos hoje numa época de internet, né? Então, no meu canal no YouTube, eu tenho uma área que é só sobre relacionamento, porque tem uma parte que é de assinantes, que você pode, se você desejar. Então,
ela chama Relacionamentos, é um desses quadros aqui. Então, muitos cursos lá. Então, você vê, eu tenho uma mentoria sobre para quem quer casar. São 64 aulas. Tanto de assunto que tem para ouvir, hein? Tem muita coisa, né? São aulas aí, talvez, de meia hora. São 64 aulas que eu ministrei junto com a minha mulher. Esse outro aqui, o Talk Show, Graça para Relacionar, são 23 episódios, onde nós respondemos muitas perguntas que as pessoas têm e que a gente foi ministrando no decorrer do trabalho com os jovens. Não, só aí já deu quase 100, né? Nós temos aqui 10 temas sobre corte sem corte, onde a gente fala nosso padrão de relacionamento. Tem assuntos outros lá, não estão todos aqui. Se você tiver interesse, você pode depois pesquisar. Está aqui o QR Code. Quero convidar você para assinar lá, ser membro do canal. E se você quiser acessar esse outro conteúdo, você pode participar. É bem simples, você pode comprar essa parte, né, que tem os cursos, mas é bem baratinho, para que você possa realmente ser edificado. Quero recomendar para você, tá bom? Muito bem. Eu realmente creio, né, que todo homem, toda mulher que anda no caminho proposto por Cristo, entende que o casamento, como um propósito natural e espiritual para a sua vida. Algo que faz parte do nosso caminhar. Em todo mundo, são poucos os cristãos solteiros, né, que não buscam o seu grande amor. Dentro da vida da igreja, é normal que quando você está solteiro, você está atrás de buscar esse grande amor, para juntos, obviamente, viver uma história maravilhosa de amor que Deus tem para você. E isso é assim que tem que ser mesmo, não é? E a grande notícia, obviamente, para todos vocês que têm esse desejo, essa vontade no seu coração, de, em algum momento, encontrar uma pessoa amada, se apaixonar, se casar, viver uma história maravilhosa, construir uma família, né, e cumprir propósitos, sonhar juntos. É que Deus te criou para isso, para viver esse romance. É por isso que nós nos apaixonamos, porque é um mecanismo santo, divino, que Deus colocou em cada um de nós. Nós fomos criados com a capacidade de nos apaixonarmos. Nós não somos robô, nós temos sentimentos, nós nos apaixonamos, Deus nos criou assim, e isso é maravilhoso, está no coração de cada um de nós, colocados pelo Senhor. Posso ter o seu amém? Deus criou você para isso, para ser feliz na sua vida sentimental. No entanto, grande parte dos solteiros, em muitas igrejas, às vezes perdem tempo com isso, porque muitas vezes estão em relacionamentos equivocados, relacionamentos que estão nitidamente ali destinados para o fracasso, porque não tem propósito, não está vivendo a vontade de Deus, estão passando tempo. Você não deveria passar tempo brincando de relacionamento apenas para suprir um apetite da carne, prazeres carnais. Não, Deus nos criou sim para ter prazer um com o outro, mas isso é uma parte que você vai desfrutar dentro do seu casamento, e você vai descobrir que o prazer do relacionamento, quando ele é em Deus, debaixo de um ambiente de amizade, de ternura, de compromisso, ele é muito mais poderoso e prazeroso do que um simples relacionamento carnal de namoro, como é o mundo, não é? O mundo tem o seu prazer, mas ele é limitado. Então Deus quer que você desfrute sim em algum momento de tudo isso, mas é necessário que você construa um caminho que realmente vai valer a pena lá, e não fique perdendo o seu tempo apenas trocando de parceiros, né? Apenas para tentar talvez preencher um vazio e coisas do tipo. Você não deveria olhar para o casamento como uma aposta. Eu tô muito infeliz, eu preciso encontrar alguém, senão eu não vou ser feliz. Isso é um equívoco horroroso. Você precisa, primeira coisa, corrigir a sua mentalidade a respeito de casamento.
as suas práticas, os seus comportamentos, eles são resultados das suas crenças. E existe muita crença errada a respeito de relacionamento. Então, qual que é normalmente o que está no coração de muita gente? Eu preciso encontrar alguém para que essa pessoa me faça feliz. Eu quero encontrar alguém para isso. Pastor, mas isso não está certo? Não, não está. Por quê? Porque não tem nenhum homem, nenhuma mulher capaz de te fazer feliz. Isso é impossível. Pessoas, você vai encontrar alguém, você vai se apaixonar, e com certeza, se ela se apaixonar por você também, é normal que ela vá te tentar, ela vá tentar te abençoar e te fazer feliz. Eu quero fazer a minha mulher feliz. Eu quero abençoar a minha esposa, porque eu sou apaixonado por ela, e ela é por mim. Então, para mim não é pesado, e eu me esforço para abençoá-la. Mas eu não sou Deus. Eu jamais poderei fazer a minha mulher plenamente feliz. Quem está me entendendo? E ela jamais vai me fazer também plenamente feliz. Então, o casamento não é eu encontrar alguém que ela vai ser a resposta da minha alegria. Isso é frustrante. Porque somente Deus, de fato, pode nos preencher de tal maneira que a gente possa desfrutar de uma alegria plena, maravilhosa e absoluta. Então, eu preciso entender que um relacionamento é muito melhor e muito mais poderoso quando primeiro eu estou pleno de Deus. Você percebe que antes de Deus trazer a mulher para Adão, né, Deus deixou ele sozinho com ele. Adão ficou muito tempo sem uma mulher. Não tinha mulher lá. A primeira coisa que Deus deu para Adão não foi a mulher, foi ele. Foi ele. Porque primeiro Adão tinha que estar cheio de Deus, porque depois ele se relacionasse com a mulher. Portanto, eu vou te dizer, não existe curso, não existe regra, não existe livro, não existe nada que funcione para um casal que não é cheio do Espírito. Se você quer realmente ter um relacionamento abençoado, você tem que entender que quanto mais você está satisfeito com Deus, mais você pode realmente ter um relacionamento saudável, que não vai estar ali apenas para sugar. Então, porque quando você entra nos relacionamentos sem esse entendimento, muitas vezes é apenas um relacionamento cheio de ciúmes, de medo, de possessão, né? E vira aquela coisa esquisita, porque está tentando suprir dentro de você coisas que só Deus pode suprir. Mas quando isso está suprido em Deus, eu sou amada, eu já sou amado. Eu já sou amado, tem alguém que me ama e é Deus. Ele me ama, Ele é meu Pai, Ele me supre, Ele é a minha alegria, Ele é a minha força. Aleluia, estou em paz, estou bem. Eu creio que Deus tem um casamento para mim, eu creio que eu vou me casar, mas se por alguma razão, sei lá o que, não acontecer, não vou morrer, não vou ser uma pessoa infeliz. Não, pastor, mas eu não sei se eu tenho coragem de falar isso. Então, ore mais um pouco. Um dia, um rapaz me ligou, e ele estava relacionando com a moça, apaixonado, queria casar. Mas ficou nervoso, brigou, falou besteira, falou que não devia, ameaçou ela, falou para ela que você vai ver, você me paga, eu vou te deixar no altar. E aí a moça, claro, largou dele. Não quis saber. E ela gostava dele. Mas ela falou, pastor, eu gosto dele, mas eu não sei, agora eu fiquei com medo. Não sei se eu quero pagar para ver, não é? E ela realmente falou, não vou. E ele ficou desesperado, me ligou, pastor, estou pensando em me matar. Não foi só uma vez, não. Muitas pessoas, mais de um já falou isso para mim. E eu já fui visitar moças no hospital, porque o sujeito largou dela e ela caiu numa depressão tão profunda que foi internada. E eu não condeno. Quer dizer que eu não condeno, eu entendo. Eu já tive paixão não correspondida. Antes de conhecer o Senhor. Porque a minha mulher me correspondeu e eu casei com ela. Foi a única pessoa que eu relacionei na igreja. Então, graças a Deus.
que eu não vivi isso depois, né? Mas eu vivi para trás, eu entendo, dói para caramba, porque é uma sensação de rejeição, né? E às vezes nem é nada disso, porque é uma coisa estranha, porque alguém terminou com você, fica parecendo que você é um traste. Terminou comigo. Não, às vezes não tem nada a ver. Você pode ser uma mulher linda, inteligente, abençoada, mas não deu a química. Não significa nada que você está pensando. Não significa que você é... Você não pode colocar isso na conta. Não é porque alguém não quis mais relacionar com você que você não vale nada. Não, é só porque talvez não é você a pessoa. Não é? E não é ele a pessoa para você também. É necessário ter essa maturidade para você não cair nisso. Bom, mas voltando para cá, o rapaz falou, vou me matar. Eu falei, então... Esse é um problema. Talvez Deus está permitindo esse relacionamento acabar para o seu bem, porque você não pode entrar num relacionamento onde a pessoa é Deus. Como assim? Deixa eu falar uma coisa. Todo homem vai morrer pelo seu verdadeiro Deus. Eu tenho que falar assim, porque uma coisa é o Deus que você fala que é o seu Deus, e o outro é o que realmente é. Então tem gente que o Deus dele é o dinheiro. E diante de um assalto, o ladrão fala, sua vida ou a carteira. Ele morre, mas não dá a carteira, porque o Deus dele é o dinheiro. Morreu pelo Deus dele. Mas quando você fala que vai morrer por um homem, essa pessoa é Deus na sua vida. E não pode. Porque não é. Não vai funcionar. Então, não podemos, precisamos ter a maturidade para nos relacionar. E é por isso que eu sempre recomendo, você está na vida da igreja, ou você chegou agora, você é solteiro, é normal, você já chega, não, agora eu vou achar uma pessoa aqui na igreja, vai dar certo, vai ser bom. Mas você acabou de chegar, calma. Resolva primeiro o seu passado, bem resolvido. Você não vai tampar um buraco com um homem. Não, eu vou arrumar um para tampar o buraco do outro. Seja homem, seja mulher, não é? Tem muito isso. Está apaixonado, não deu certo, rompeu, estou sofrendo, porque eu gosto, o outro não quer ficar comigo, então eu vou arrumar outro, ou outra, para ver se eu esqueço o antigo. Não, isso não é um bom remédio. Você não resolve uma paixão não correspondida procurando uma outra pessoa. Não, primeiro você tem que resolver isso bem resolvido em Deus. Quem está me entendendo? Você vai ter que orar. Você vai ter que orar. Então às vezes você veio do mundo, teve relacionamentos, traiu, foi traída, foi ferido, foi ferida, tem uma carência, e agora você está aí batendo cabeça. Calma, você chegou agora. Primeiro, tenha esse tempo sozinho com Deus. Como eu disse, Adão primeiro ficou um bom tempo só ele e Deus, para depois a Eva chegar. Quando a Eva chegou, Adão já estava cheio de Deus. Ele já tinha um relacionamento com Deus. A primeira relação que você tem que ter na vida da igreja não é com uma pessoa do sexo oposto. O primeiro relacionamento que você precisa desenvolver é um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus vai te ajudar a realmente concluir as coisas do passado. Tem que concluir. Como que é isso? Amnésia? Não é amnésia. Mas é o momento em que você perdoou quem você precisa perdoar. Né? Colocou diante de Deus, foi honesto, lidou com o Senhor. Senhor, no fundo do meu coração, eu tenho raiva, mas é porque na verdade eu acho que eu ainda tenho a esperança e ainda gosto. Mas eu tenho raiva até de querer isso. Porque o cafajeste não fala nada. Já começa a xingar de novo. Já viu gente assim? Ele fala, não estou nervoso não, mas ele começa a contar, ele vai revivendo aquilo tudo. É porque está lá. Olha, você quer um conselho em amor? Quanto mais honesto, mais honesta vocês forem, mais rápido as coisas vão andar. Seja honesto, seja honesta. Chega diante de Deus e fala, Senhor, estou frustrado, gosto daquele que não vale nada, mas eu gosto. Eu sofro, tenho saudade, mas eu sei que não é para mim. Nem crente nem conhece o Senhor. Eu já tentei, não consigo esquecer. Me ajuda, eu quero concluir isso. Eu estou sendo honesta com o Senhor. Tira isso do meu coração.
Eu até nem queria fazer essa oração, porque eu queria mesmo era outra coisa. Mas eu quero a sua vontade, eu quero ser feliz, eu preciso concluir essas coisas no meu coração. Olha, Deus vai fazer um milagre. Mas se você não quiser, Deus não vai fazer. Você tem que ter coragem de orar. Está me entendendo? Interessante, quando eu me converti, eu tinha sido namorado da Marília, em 87. Cheguei. Eu converti em 90, 3 anos depois. Então nós tivemos um relacionamento do mundo. E depois foi, inclusive, isso, atrás dela, 3 anos depois. A gente já não era mais, foi coisa rápida. Mas eu apaixonei por ela, não esqueci, aquela coisa toda. E foi assim que eu acabei me convertendo. Mas primeiro, eu tive já dentro da vida da igreja, eu tive que desistir da Marília. Por quê? Porque Deus estava encerrando um relacionamento meu com ela antigo. Eu não sabia que... Eu queria, mas Deus tinha um novo relacionamento, porque era um novo Naor e uma nova Marília. Mas primeiro, eu tive que dar a minha mulher, a Marília, que não era minha mulher, para Deus. Eu me lembro porque eu vivi isso no mundo com ela, eu tinha paixão por ela, mas agora nós nos convertemos. A gente não era namorado. Mas era uma coisa ruim, não era legal, porque era uma mistura de muitas coisas. Porque não tinha sido bom lá fora. E eu me lembro um dia que o Espírito Santo me pediu a Marília. Falou, mas você tem... E se eu não tiver essa mulher para você? Você tem coragem de me entregar ela? E eu me lembro que eu fiz uma oração honesta, chorei muito. Porque eu dei como se eu nunca mais fosse ter. Dei mesmo. Falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu sou apaixonado dessa mulher, eu quero ela para mim. Não sei nem se eu aguento viver sem ela. Porque eu era novo convertido. Mas eu te entrego a Marília. E chorei. Chorei de ficar desidratado. Não nego, confesso. Porque aquele dia eu entreguei a Marília para Deus. Eu criei na bondade de Deus. Eu acreditei que Deus tinha algo bom para mim. Mas você sabe, eu acho... vou confessar uma outra coisa. Posso confessar? Eu tinha medo. Aí eu acho que já foi até o diabo que entrou no meio da bagunça. É claro, eu tinha tido outras namoradas e ela também tinha tido outros, né? E tinha um sujeito que eu conhecia ele, sabia que tinha sido namorado dela. E o diabo ficava falando para mim, ele vai converter. E vai levar. E você vai ficar de novo sem. Oh, miséria. Aí eu falava, meu Deus, olha como ficava acusado. Eu falei, agora que inferno. Porque como que eu posso ser contra alguém converter? Vê como o capeta tortura a gente? Porque parece que por um momento eu falo, não quero que esse cara converte. Mas é porque eu era infantil. Se Deus tinha para mim, porque eu estava com medo de alguma coisa. E se Deus não tinha, porque eu estava com medo de alguma coisa. É necessário que você acredite que Deus é bom. Na época, né, eu era crente. E sou até hoje. E eu falei, Senhor, então, o diabo está falando isso na minha cabeça. Eu vou orar. E eu orei mesmo. Eu abençoei a pessoa, orei pela salvação dela. Eu falei, eu prefiro que alguém seja livre do inferno do que eu viva aqui a paixão da minha vida. Não, eu não posso ter esse egoísmo, né? Deus não estava pedindo isso para mim, não. Mas eu tive que tomar decisões, está entendendo? Era uma coisa, você compreende que eu estava naquela... Veja, mesmo que era a Marília, que depois viríamos dar certo, até então não tinha nada. Ela estava... O dia que eu converti, o pastor Luiz sabia disso, e ele falou para a Marília, no particular, fica longe dele, porque agora ele está chegando na igreja, ele precisa primeiro ter uma experiência com Deus. Então você não fica perto, porque ele já falou que gosta de você. Porque no dia que eu converti, foi ela que me levou numa célula, dia 2 de maio de 1990. Eu falei, eu vou nesse negócio para eu sair com ela, porque eu já gostava dela. Mas ela não estava interessada em mim. Ela só estava evangelizando. E aí, no dia, eu nasci de novo, mas eu falei, o pastor Luiz estava lá na cela, eu falei, não, eu não vou mentir não, eu vim aqui que eu estou interessado nessa moça aqui.
mas agora eu quero Deus, eu chorei muito, aquela coisa toda. Aí ele viu e falou, não, então Marília, né, você já estava na igreja há mais tempo, afasta, porque ele precisa agora conhecer a Deus. Então, eu não sabia, não tinha nada acontecendo, mas Deus queria concluir isso no meu coração, porque senão ia virar a mesma coisa de antes. Então, depois que eu orei, que eu entreguei, que eu resolvi essas perebaiadas tudo dentro do meu coração, as coisas ficaram concluídas, eu realmente fui buscar Deus, fui buscar o batismo do Espírito Santo, fui buscar o Senhor, fui conhecer a Deus. Então, passaram muito tempo, essas coisas foram bem resolvidas no meu coração, ou pelo menos o suficiente, né? Foi aí que Deus falou assim, agora eu posso te dar uma nova mulher, que era a mesma, mas era outra. Né? E um dia eu conto como foi esse dia que eu recebi. Sábado que vem. Convidar ela, que eu gosto de contar na cara dela. Como foi que eu conquistei ela? Que ela não estava pensando em nada. Mas, então veja, Deus queria me dar um relacionamento, mas essas coisas precisavam estar mais resolvidas. Poderia não ter sido ela, e a maioria das vezes não é. Então você precisa ser honesto com Deus, quando você chega na igreja, para que Deus resolva primeiro e largue o passado para lá. Perdoa quem tem que perdoar, esquece quem tem que esquecer, né? Põe fogo nos ursinhos que você tem que pôr. Desconecta completamente, não tenha dó. Vai passar, acredite em mim, você não vai morrer não. E mas se a pessoa for a pessoa de Deus para você, Deus vai trazer ela, mas vai criar outras circunstâncias. Pastor, como que eu sei que essas coisas estão resolvidas? É que você vai lembrar, mas não vai tocar você, não vai ter amnésia. Você vai olhar e falar, realmente, um dia gostei dessa pessoa, já até sofri, fui apaixonado, hoje eu não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho lembrança, não estou aí morrendo de saudade, está resolvido. Agora eu posso entrar. Vamos ser honestos, você fala a verdade para mim, você gostaria de que alguém que está sofrendo por uma paixão que não deu certo, relacionasse com você para tentar esquecer o outro? Então não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Estamos combinados? Isso é importante. Isso é importante. Preciso dizer isso para você. Se você quer ter um relacionamento e que for de Deus ele venha dar certo, conclua essas etapas. Não tenha pressa. Não estou falando que você vai ficar 10 anos na igreja para depois resolver isso. Não. Eu acho que é o que eu falei, quanto mais honesto você for, mais rápido você vai estar em condição de começar um novo relacionamento. Mas é necessário concluir. Lembra quando Josué andava com Moisés? Moisés era o líder. Quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e falou para ele, Josué, Moisés, meu servo, é morto. O que ele estava dizendo? Agora nós vamos começar outra coisa. Mas primeiro teve que concluir. Né? Porque Moisés aponta para a lei, Josué é a mesma raiz de Jesus. Então, ele era o tempo da graça, porque era ele que ia colocar o povo dentro de Canaã. Então, você vê, Deus teve que concluir uma etapa para começar outra. A vida é assim. É necessário concluir etapas. Quem está me entendendo? Não é? Eu sei que tem muitos adolescentes aqui também, gente novinha ainda, que nem está na hora disso, mas é bom você saber, você está noutra etapa. Você está na etapa da amizade. Apaixona também. Menino de 12, 13 anos, tudo apaixona. Eu nunca me incomodo porque um adolescente de 13 anos está apaixonado. Minha filha apaixonou, ela tinha 14 anos. Apaixonou, na escola. E aí ela estava com medo. Não precisa ter medo. A paixão é uma coisa bonita em qualquer idade. Só que a coisa certa na hora errada é a coisa errada. O que vai dizer? Você vai casar com 14 anos? Não vai. Você vai acabar aprontando confusão. E com 14 anos não casa, mas engravida. Então aquilo que às vezes poderia ser uma coisa bonita, pode não ser legal. Né? Então é necessário ter a maturidade de entender que tudo tem o seu momento e acalmar o coração. Por quê? Porque essa época também é muito boa. Olha, gente, qualquer época da vida pode ser muito boa. Obrigado, pastor. Vocês não estão concordando, né?
Você acha que ser solteiro é o opróbrio. Mas acredite em mim, como eu volto a te dizer, é melhor, às vezes, ser feliz solteiro do que oprimido casado. Mas é melhor também mas é bom também estar casado e ser feliz no casamento. Eu quero que você seja feliz no casamento. Eu realmente acredito que Deus tem um casamento para você, senão você nem estava aqui. Não é verdade? Não, você nem estava aqui. Você está aqui porque você tem interesse no assunto. E faz bem. Então é porque Deus tem isso para você. Eu só estou querendo te ajudar a fazer as coisas da maneira certa. Para que amanhã não se repita o que já aconteceu com você. Você não pode esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se você já teve frustrações de relacionamentos passados, então vamos tentar diminuir isso. Bom, então eu entendi, eu tenho que resolver, concluir as coisas. Eu estou realmente livre. Não estou aqui apegado em mais nada, não estou atrás de alguém para curar uma ferida do passado. Resolvi, orei, até Deus limpar meu coração. Porque às vezes, não é que é uma vez só, às vezes você vai precisar de mais tempo. Você vai orar uma vez, depois sente a saudade de novo, você ora de novo. Dói de novo, você ora de novo. Dá raiva de novo, você ora de novo. Até que de repente, some. Amém? Muito bem. Depois, é o momento que você fala, Senhor, agora, amém, eu quero ser feliz, mas eu entendi que eu preciso ter um tempo de Adão sozinho com Deus. E nesse caso vale para todo mundo. É um momento em que primeiro eu estou preenchido com Deus, estou cheio do Espírito. Você vai casar, você vai descobrir. Você vai descobrir que casamento não preenche. Filho não preenche. Casa não preenche. Tudo é bom. Tudo é bom. Ou pelo menos pode ser bom. Mas não é suficiente. Entendeu? Tem hora que você vai fazer tudo o que você quiser. E enquanto você não for buscar Deus, não vai adiantar nada. Você vai ter tudo e fala, mas está faltando alguma coisa. É Deus. Aí você vai ter que ir lá buscar o Senhor. Você pode estar de férias, num lugar maravilhoso, com uma pessoa maravilhosa, e depois de uma semana, porque daí você se distraiu, deixou para lá, aí tudo perde a graça. Porque no final é Deus que realmente preenche. Então quando a gente está vivendo uma vida cheia de Deus, é uma coisa interessante, porque primeiro eu estou cheio do Senhor, que é aquele que realmente pode me fazer feliz. Agora eu posso me relacionar com alguém. Por que isso é importante, gente? Porque o sucesso do relacionamento, ele acontece quando existe amor verdadeiro. Só que o amor é uma pessoa. O amor não é uma coisa, é uma pessoa. Deus é amor. Então eu só posso amar depois que eu fui amado. Por quê? Porque você só pode dar o que você recebeu. Se você não foi amado, você não consegue amar. E se você não consegue amar, o relacionamento não vai dar certo. Estou te dizendo, estou te falando a verdade. Você sabia que a maioria esmagadora, para não dizer todos os pedófilos, foram abusados? Você vai olhar a história deles, quando eram crianças, também foram abusados. Porque quem é abusado, abusa. Quem é o sujeito que tem ódio? É o que ainda não aceitou o perdão. Porque só pode perdoar quem já foi perdoado. Está entendendo? E só pode amar quem já foi amado. Então eu insisto em você. É necessário que você tenha a revelação de que Deus ama você. E que você é uma pessoa amada. Eu não estou procurando ser amado ao buscar um relacionamento. Eu sou amado. Agora eu posso amar alguém e ser amado por ela. Por quê? Porque eu estou resolvido em Deus. Isso vai acalmar o seu coração. Mas sabe o que é mais interessante? É que é uma coisa que está ligada com a outra. Quanto mais cheio de Deus você é, mais atraente você fica. Sim. Existe um perfume que é chamado perfume de Cristo. Não está à venda nas lojas. Fique cheirosa, e fique cheiroso também, tá bom, irmãos? Porque homem fedido não dá, né? Homem já não dá, mas fedido. Toma banho, passa desodorante, faz a barba, passa perfume, corta o cabelo, né? Corta a unha. Não seja bagunçado, não, porque ninguém merece, né, irmãs? As irmãs concordam?
tem que falar para os homens. Que homem que às vezes é um bicho que não liga. Mas é necessário, né? É necessário. Alguns alunos que vieram de outros países estudar aqui, eles sempre apaixonam nas brasileiras. Só que os caras não tomam banho. Era uma luta. Nós tínhamos que dar desodorante para ele, moço, está fedendo. Toma. Aqui no Brasil a gente toma banho, passa desodorante. Senão não vai dar certo. Ainda bem que eles eram meninos humildes, né? E aceitavam isso. Então, é muito importante que você compreenda essa verdade. Né? Muito bem. Então, eu estou, no primeiro momento, corrigindo a sua mente. Eu estava dizendo, então, quanto mais você é cheio do Espírito, mais atraente você fica. Por quê? Porque Cristo, quem é cheio de Deus, ele tem uma graça. Ele é uma pessoa que é bom de estar perto dela. Ele não é chato, ele não é acusador, ele tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é um Espírito gracioso, bondoso, misericordioso, longânimo, paciente. Ele é abençoador, entende? Talvez no começo, acredite em mim, e eu falo isso para os homens, né? Em outras ocasiões eu já disse, isso é pesquisa feita na porta de cartório. A maioria esmagadora das mulheres casaram com o homem que na primeira vez ela não queria. Então eu digo para os homens, não desista no primeiro não. Porque ela vai querer. Aí as irmãs falam, está amarrado. Eu conheci uma irmã que o rapaz, eu ajudei eles a casarem. Não, mas demorou demais, que ela não queria nem nada, não aceitava nada, e ele apaixonado. Depois de um ano, ele tentando, ele falou, eu acho que eu vou desistir. E aí, eu falava, serve ela, fica lá mais um pouquinho, você está convicto? Ele falou, não, então fica mais um pouco, tenta mais um pouco, se dispõe, vai servir. E aí muitas vezes e ele era um homem de Deus, cheio do Espírito, e disposto a abençoar a vida dela, e de repente ela precisava das coisas, não tinha ninguém, não tem ninguém, vai ele mesmo. E ele foi devagarzinho, servindo ela, aquela coisa toda. E eu me lembro que aí chegou um dia ele cansou. Falou, não dá mesmo, acho que não é ela, vou desistir. E afastou. Sumiu. O que aconteceu? Ela descobriu que estava com saudade. Mas eu lembro que ela ficou com raiva. Ela falou, que raiva! Eu não acredito que eu estou gostando dele. Porque ela não queria, mas foi conquistada. Então, o amor, às vezes, não é aquela coisa... Você não pode ficar com essa bobagem de amor à primeira vista. Pode até ser que ele aconteça, mas nem sempre é. É muito melhor quando ele é uma conquista. Não é verdade? E isso vale para as mulheres também, sabe? Isso é uma coisa que é preciso ser dita. Existem muitos tabus, que você tem que jogar isso fora. Então, é melhor do que o homem tome a iniciativa no relacionamento, sim ou não? É melhor. Mas não é absoluto. Não é absoluto. Por quê? É porque você tem que entender que existem bons rapazes, homens de Deus, mas às vezes eles são realmente tímidos. No começo. Depois ele vai se soltar. Mas se você é uma irmã que, não, se não vier primeiro, não vou. Você pode estar perdendo uma bênção. Você é mais extrovertida, você é mais aberta, ajuda o cara. Conversa com ele. Ajuda, pôr palavra na boca dele. E de repente, ele vai desinibindo e vai se tornar uma pessoa interessante. Mas se você acha que você nunca pode ter a iniciativa, porque isso não está correto, quem falou para você que não está correto? Não é porque é melhor que o homem tome a iniciativa, que a mulher não possa tomar. Porque está vendo? As irmãs não dá conta de a gente falar amém, mas... Você precisa de tirar algumas travas da sua cabeça, não é? Então, não vamos fazer dessa maneira. É importante que você tenha essa abertura. E como eu falei, os homens também.
Porque tem homem que tem... Vou contar uma coisa para as irmãs. Os maiores medos de qualquer homem, tomar fora. Nós, homens, morremos de medo de tomar fora. Que acaba com a gente. Dói demais, né? Acaba com a autoestima. Homem é fraco de autoestima por natureza. Então, a mulher sábia, ela vai ajudar o sujeito, né? E os irmãos ajudam também. Eu sempre digo que na igreja que ninguém precisa tomar fora, porque tem os irmãos para ajudar. É a sonda, exatamente. É o irmão sonda. Ele vai lá e sonda. Porque às vezes a pessoa fala, fulano, você acha que ele está interessado em mim? Não, nunca reparei ele, não. Ok. Mas assim, zero chance? Não sei. Já é alguma coisa? E pensa bem antes de falar que não é. Meu Deus, que beleza! Vai devagar, irmã. Porque diz que tem as fases, né? Como é que é? Tem as fases, eu não lembro das fases. Tem aquelas fases, tem as etapas, né? Tem a etapa que você escolhe, tem os versículos, depois me lembra aí, pesquisem no Google. É porque a última fase é aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, né? É a última etapa. Sabe? Chega um ponto, você vai descartando, aí você chega uma hora e você fala, não, agora, de modo algum, lançarei fora o que a mim vier. Mas antes você vai achando que você vai deixando para lá. Então, eu acho que a gente precisa dar uma chance ao amor. Obrigado, irmãs. Porque às vezes a paixão virá. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade. Porque quando a paixão vem, às vezes não é exatamente o que você queria, mas a paixão, ela cobre multidões de coisas que não tinha. O amor não cobre multidões de pecados, e a paixão cobre multidões de feiura. Ou quer dizer... A igreja é um lugar lindo, porque o que tem de homem feio, casado com mulher bonita, não é brincadeira. Porque a gente brinca, tem um pastor, amigo nosso, ele é muito feio, e a mulher dele é muito bonita. Tem um deles, né? Tem muitos assim. Mas as irmãs o pessoal brincava com ele, que perguntava para ela, mas seu marido é bonito? E ela falava, homem de Deus. Mas ele é bonito? Muito inteligente. Mas e bonito? Muito carinhoso. Amém. Não tem nada de errado você querer casar com um homem bonito. Mas melhor do que um homem bonito é um homem de verdade. Né? Eu acho que um homem de verdade acaba ficando bonito. Eu não condeno ninguém não, porque eu estou no lucro assim, quilômetros. Meu Deus do céu, eu nunca fico pensando como que pode a minha mulher ter apaixonado em mim. Sabe que vem eu vou contar um pouco, mas eu vou contar um segredo. Qual foi a oração que eu fiz para minha mulher se apaixonar em mim? Tinha várias. Vamos contar só uma. Posso contar uma? Eu falava, Deus, cega ela. Faz ela ver só o que é bom. Brincadeira. Mas era verdade. Tanto que ela não estava interessada, ela não estava nem aí para mim. Quando eu falei para ela, não, então vamos acabar com esse negócio, então você não quer saber. Não, também não é assim. Aí ela se dispôs a orar. E eu orei dia e noite por um mês, que foi combinado. Aí no final de um mês eu fui lá, e aí? Ela falou, não orei. Eu falei, miséria. Demorou Deus mover no coração dela a meu favor, né? Então veja, é muito. Eu acho que. Mas você vê, por outro lado, ela não queria. Ela não queria, mas também não estava descartando. É o que eu falei. Pode ser, pode não ser, mas quem sabe é.
Dá uma chance. Faz amizade, a amizade não machuca não, gente. Porque tem irmãs que ficam tão ofendidas que o sujeito está querendo conhecer ela. Deus, que beleza. Calma. Está casando, não. Ele só está querendo te conhecer, criatura. Pode ser que tenha um cara extremamente interessante ali, você não sabe. Acredite em mim, irmãs. Eu vou falar para os homens aqui, mulher, as irmãs podem até discordar de mim, mas acredite em mim, elas estão enganadas. Mulher gosta de homem interessante. Estou errado? Mulher não gosta de homem mocorongo. Homem interessante. E às vezes o cara não é lá essas coisas, mas ele é um cara interessante. E se você tiver um pouquinho de abertura, as coisas podem fluir. Por quê? Porque eu não vou negar, por muito tempo, eu tive uma postura mais assim, radical, eu tinha uma visão de que é isso, esse mover aí? Isso é oração para o casamento? Hã? Tem intercessão. Uau! Olha para cá, eu tinha uma postura muito assim, não, tem uma pessoa, que é minha, uma para cada, só uma. E se errar o alvo, já perdeu. Mas eu descobri que eu estava errado, eu reconheço. Eu acho que tem um grupo de pessoas que dá certo com um grupo de outras pessoas. Porque se não fosse assim, se só tivesse uma, como é que um viúvo pode casar? Porque aí vai ter que ter duas. Já fez as duas, né? Já sabia que ele ia morrer, né? Tudo bem, Deus sabe quem é que você vai escolher? Sabe, mas não é assim. Então, dentro de um grupo, você não vai dar certo com todo mundo, ok? Mas você vai dar certo com um grupo de pessoas. Meu filho vai casar agora em junho. Ele está casando com uma mulher igual a mãe dele. Braba. Conta para ela não. Mas uma mulher de Deus. Né? Porque é assim mesmo, a gente acaba, por alguma razão misteriosa, normalmente a gente acaba sendo atraído por gente diferente da gente. Porque eu acho que isso também é divino. Porque a Bíblia fala que, quando Deus criou o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Essa palavra auxiliadora, ela também significa um santo complemento. Não é alguém menor, é alguém que completa. Eu sei que as pessoas chamam de cara metade. Se quiser chamar, chame. Mas o fato é que a mulher foi dada ao homem para completar, sim, para que a beleza fosse plena. Então tem coisas na nossa vida, e é verdade, isso é uma questão de bom senso, a gente só vai viver dentro do casamento. O solteiro pode experimentar muita coisa boa na vida, sim ou não? Mas tem coisa que só casado. Mas isso é a vontade, mas isso é a beleza. Não é que você vai ser uma pessoa infeliz se você não encontrar. Mas o casamento é uma coisa maravilhosa. Então por isso é que eu acho que a maior parte das vezes, eu falo assim porque não tem que ser uma regra rígida, mas a maior parte das vezes a gente casa com uma pessoa diferente da gente, já percebeu? Um é arrumado, organizado, o outro é uma bagunça. Um é mais engraçado, extrovertido, o outro é mais sério. Não é? Um é de um jeito, o outro é mais tímido. Mas é isso que é bom, porque se fosse dois bagunçados, ia ser uma Babel a casa deles. Não é? Então, nós ficamos brigando, às vezes, porque é diferente, você briga. Pelo amor de Deus. Mas se também o organizado não casasse com o outro, que é mais descontraído, ia ficar uma neurose. Não é? Aquela coisa, já viu? Tem gente que é assim. Ele arruma, ele limpa, e ninguém pode pisar. Mas peraí, nós vamos desfrutar do negócio ou vamos limpar o negócio? Não, a gente limpa para usar. Depois suja, a gente limpa de novo. Eu sempre briguei com a minha mulher, porque eu estou preocupado em fazer a casa bonita. E ela está sempre preocupada com quem vai limpar. Eu falo, amor, depois a gente paga para limpar. Eu te ajudo a limpar. Mas vamos escolher a cor que a gente gosta. Não, a cor é bonita, é clara, mas a clara aparece a sujeira. Aparece. Aí quando sujar a gente limpa.
Mas então, eu ajudo a minha esposa a descontrair um pouco e ela me ajuda a ficar um pouquinho mais organizado. Então, às vezes, é justamente a pessoa completamente oposta a você que vai te completar o que falta em você. Porque ninguém é completo. Ninguém é completo. Deus vai trazer uma pessoa que vai somar com você. A mulher vai vir para somar com o homem vai abençoar a mulher, não é? Vai somar, isso é maravilhoso. Nós temos ministrado aqui para os casais, quando a Bíblia fala, maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, é um marido, é um homem que tem que estar disposto a realmente abençoar você, dando a vida, lavando porque o versículo ele fala como que o homem deve amar a mulher como a Cristo, lavando ela com a água da palavra, ou seja, um homem que fala palavras que abençoam, que edificam. Você não pode casar com um homem que fica xingando você de burra, não é? Diminuindo, desprezando, porque isso não é amar igual a Cristo. A gente ama como a Cristo, abençoando a pessoa, elogiando, declarando palavras de graça para ela. É dessa maneira que ele adorna, que ele guarda, que ele abençoa, não é? Mas a Bíblia também fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, não porque ela é menor, mas ela tem uma submissão porque ela sabe que ela vai estar debaixo da proteção do seu marido, porque ela está vendo Cristo por trás dele. No relacionamento, ainda não é um casamento, mas é necessário observar essas coisas, porque se antes de casar, ele não te abençoa, não ama você, ou pelo menos nem dá o sinal de te amar como Cristo amou a igreja, e a mulher também é uma mulher rebelde, porque não entendeu a bênção e a graça dessa verdade, então é melhor você pensar melhor. Eu sempre digo isso, preste atenção, esse tempo do relacionamento, ele é muito importante, para conhecer a pessoa. Você não pode casar de qualquer jeito, não fique pensando que casamento muda as pessoas. Não, eles só revelam elas. Mas é melhor que revele antes. Revele antes. Claro que ninguém vai achar ninguém perfeito. Amém? Mas, tem coisas que são intoleráveis. Não dá para ir. Muita coisa dá para ir. Porque no caminho Deus vai ajustando o casal. Mas outras coisas não dá. Você não pode casar com... Se você tem um homem... que não respeita a mãe dele, xinga a mãe dele, grita com a mãe dele, o que você acha que ela vai fazer com você? Ele vai te agredir. Então, isso é intolerável. Não, eu estava com a cabeça quente. Eu não sou assim, não. É sim. É a cabeça quente que mostra quem de fato você é. Eu sempre falo para os casais, não tenha medo de orar. Deus, antes de casar, eu quero ver o negócio quente. Porque eu preciso ver. Eu não vou promover, mas eu quero ver como que ele reage. Aí você tem uma moça que grita com o pai dela, xinga, revoltada, vai casar com ela? Se ela não consegue submeter ao pai dela, vai fazer o que com você? Então tem limite, então tem coisas que não dá para ir. Agora outras não, né? Então esse bom senso vai te ajudar. Então veja, a Bíblia, já vou encerrar, meu Deus do céu, eu ia pregar. Comecei a conversar aqui com vocês, nem preguei. E eu estava orando lá em casa porque eu não sabia o que eu ia falar. Nós estamos batendo um papo sobre relacionamento. Está gostando? Está sendo bom? Eu realmente tenho um encargo por vocês. Eu quero te abençoar, quero te ajudar. Então, o casamento, ele tem esse projeto de Deus no coração e nós queremos isso, né? Então, a primeira vez que aparece esse casamento aqui em Gênesis, só ler esse versículo, capítulo 2, verso 18, a Bíblia fala, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, altura, mesmo nível. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus falou, vai lá, passeia na criação. Deus estava querendo despertar Adão. Vai lá, põe um nome nos bichos. E Adão saiu. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a perceber que não tinha nenhum dos bichos que dava certo com ele. Acho que ele olhou para a girafa e falou, não, mas ela tem um pescoço muito longo. Olhou para a elefanta, falou, acho que ela é pesada demais para mim. Acho que ele foi andando, que a Bíblia falando que ele estava aqui dando nome para os bichos e não conseguiu achar nenhuma para ele. Não achava nenhuma auxiliadora. Deus estava mostrando para ele que ele tinha alguém para ele, mas não estava lá. Então, o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem. E esse adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que coisa, né? Poderosa. Esse é a primeira vez que aparece na Bíblia o casamento. E sábado que vem eu vou falar o que eu queria falar hoje, não vai dar tempo de eu falar, mas eu quero que você preste atenção só em duas coisas agora. Primeiro, tudo começou em Deus. Foi Deus que iniciou essa história. Ele falou, não é bom para o homem, eu fiz o homem, ele já me tem, ele está pleno, mostrei para ele toda a criação, para ele descobrir que todo mundo tinha alguém. Porque a Bíblia não está falando, mas sabe o que eu penso que Deus queria mostrar para Adão? Porque ao dar os nomes, o que ele percebeu? Que não está escrito aqui, mas todo mundo sabe. É que todo bicho tinha macho e fêmea. A Bíblia não diz que do elefante Deus tirou a elefanta. Da girafa, do girafo, ela tirou a girafa. Isso só aconteceu com o homem. Mas Deus permitiu que Adão andasse no meio deles. Falou, engraçado, rapaz. O cara tem uma para ele. Aquele lá também, aquele lá também. E a minha? Deus despertou ele. Eu acho que ele orou. Ele falou, Deus, eu não achei nenhuma para mim. Está todo mundo de par e eu estou só. Sabe, Deus estava despertando Adão. Eu sempre digo uma coisa, só casa quem foi despertado para casar. Enquanto esse não é um assunto que está te incomodando, está tudo certo, fique em paz, não é a hora. Como que eu sei a hora? A hora que você quer, meu querido. Está querendo? Então está na hora. Casar, não estou falando de casar, não namorar não. Porque tem gente que está querendo outra coisa, né? Estou falando que está querendo casar. Não confunda as coisas. Adão foi despertado. Eu creio que Deus está despertando você nesses dias, porque Ele quer te dar uma pessoa. Eu quero que você observe as coisas que eu te disse, mas Adão foi despertado, eu acho que ele falou com o Senhor, Senhor, eu não encontrei ninguém, eu estou querendo alguém. Você já falou isso para Deus? Você está despertado para casar? Alguém aqui está interessado nesse assunto? Honestamente, você está... Não, pastor, eu tenho interesse, eu quero. Então você já falou isso com Deus? Porque eu acho que Adão falou com Deus. Porque Deus não dá nada se você não for lá falar com Ele. Deus quer te dar alguém, mas você precisa falar com Ele. Lembra que eu falei, né? Provavelmente tem um grupo de pessoas que você dá certo. E dentro daquele grupo, Deus vai te mostrar uma pessoa ali. Não se feche, não seja rápido, não é? Mas é necessário que você ore. Por isso que a gente vai orar agora. Você tem que pedir para Deus. Deus dá para quem pede. Adão teve que orar. Sim, eu tenho certeza que Adão falou com Deus. Eu não achei. Eu vi que todo mundo tem um par e eu estou sozinho. Me dá uma. Ou cadê a minha? Eu achei interessante isso.
Talvez ele percebeu os relacionamentos dos bichos. Ou você acha que só hoje que bicho tem relacionamento íntimo para procriar? Talvez ele viu os bichos se acasalando. Eu acho que tem um monte de coisa que ele viu e que chamou a atenção dele. E ele ficou olhando aquilo. Falou, parece que o negócio é bom. Ele viu o pato caindo de lado. Falou, meu Deus, o que é isso? E ele foi despertado. E ele orou. E essa é a primeira coisa que eu quero que você faça. Eu quero que você ore. O jejum é tempo de você orar com seriedade sobre o seu casamento. Você vai resolver as coisas para trás. Você vai ser cheio do Senhor. Mas você vai pedir a Deus uma pessoa. Fala, Deus, eu quero me abrir. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor faça eu encontrar. Irmãos, Deus vai fazer você encontrar a pessoa. No próximo episódio, eu vou te contar uma coisa muito louca que aconteceu para eu conhecer a Marília. Você não tem noção, o que Deus arranjou foi um rebuliço para eu encontrar essa mulher. Eu não vou adiantar não, sábado que vem eu vou contar. Foi uma louca, é coisa de cinema, tem cabimento. Hoje eu fico pensando, meu Deus, que o Senhor moveu céus e terra, mas fez, não, hoje não dá. Deus moveu céus e terra para eu conhecer a Marília. Porque Ele queria que a gente se encontrasse. E eu vou falar para você, muito provavelmente, talvez a pessoa que Deus tem para você está entre nós. Tem muita gente aqui. Mas se não tiver, acredite em mim, Ele move céus e terra, mas traz. E você vai se abrir, você vai pedir, você vai orar. Eu tenho certeza que Adão pediu a Deus. E Deus deu para ele, não é? Depois a gente vai falar do processo. Você vai ver que Adão teve que dormir, não é? Isso fala de descansar. Deus não pode produzir um casamento de gente que está acordada. Casamento nasce quando alguém dorme. Não está entendendo nada, né? Adão dormiu, você viu o que eu li? Deus pôs Adão para dormir, para dar a Eva para ele. Porque dormir é descansar, descansar. Deus não traz casamento para gente ansiosa. Casamento é fruto de fé. Porque só descansa quem creu. Creu no quê? Creu que Deus me ama. Creu que Deus tem um melhor para mim. Creu que Deus tem uma pessoa para eu viver esse plano maravilhoso. Creio que Deus sabe fazer eu me encontrar com ela. Creio que Deus me ajuda a concluir as coisas que ficaram para trás. Creio que Ele não se esqueceu de mim. E que Ele está ouvindo a minha oração. Então eu vou ficar em paz, não vou ficar ansioso. Não é? Mas eu vou desfrutar disso. E enquanto eu oro seriamente, falo com Deus em fé e descanso, eu vou caminhar entre a criação. E Deus vai me mostrar a pessoa. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quero convidar o pastor Gustavo aqui. Ele vai conduzir esse tempo de oração com os pastores de jovens, obreiros. Pode subir também. Nós vamos orar pelos irmãos. Nós vamos pedir a Deus. Nós vamos ter 2 momentos aqui. Eu acho que é importante que a gente ore por um minuto, concluindo, né, pastor Gustavo, esse passado. Se é necessário você concluir coisas, alinhar sua motivação e dizer para Deus, Senhor, eu não quero arrumar um relacionamento para tampar buraco de outro, não. Eu quero estar resolvido, Se tem alguma coisa no coração, nós vamos orar por isso. Depois vamos orar para Deus realmente colocar as pessoas certas, não é? Renovar o seu coração. Deus, você não vai encontrar pessoas, você não vai encontrar alguém para se relacionar com você, se você está abatido, triste, né? Desolada. Não, Deus quer que você tenha alegria no seu coração, seja uma mulher feliz, um homem feliz. A gente quer casar com gente feliz. Não quer casar com gente aí que está esquisito, estranho, não é? Então Deus quer que você esteja bem. O casamento é um negócio que você tem que estar bem para entrar nele, não é? Como é que tem gente querendo entrar no casamento para estar bem.
Não, você tem que estar bem para entrar nele. É diferente. É diferente. Primeiro eu estou bem, agora eu posso entrar, porque o casamento é uma bênção. É uma coisa que a gente tem que estar bem para entrar e desfrutar. Porque o casamento não tem o poder de te fazer ficar bem. Quem te faz ficar bem é Deus. Então, tem gente que está trocando, ele está achando que o casamento é o remédio para ele ser feliz. Não, não, não. Deus vai te fazer feliz para que você desfrute de uma grande bênção chamada casamento. Amém?